Bom, primeiro vídeo, não tem nome o canal ainda. Eu vou fazer um pós-jogo, uma análise rápida do que foi o jogo do Santos e Corinthians hoje. Aí agora eu vou fazer um pré e um pós-jogo, todo jogo que der tempo de fazer, né? Sem corte, sem nada, só vai assim pro canal mesmo. Bom, assim, o Santos, cara, ele pareceu, na verdade, né? E sem massagem, tá? Que os caras entraram em campo e assim, parecia que os caras, tipo, almoçaram uma feijoada, ou sei lá, é, comer torresmo, tá ligado? Foram no Outback, alguma coisa nesse sentido. Agora à tarde, tipo, umas 2, 3 horas da tarde, e foram pro jogo, mano. Porque a verdade é uma só: time pesado do caralho. Puta que pariu, que time pesado, velho. O Schmidt é muito ruim, um jogador muito fraco. Ele teve uma bola que ela resvalou ali no meio campo e que ela, né, ela quicou e ela deu uma desviada assim pro lado e tipo assim, ele vai tentar correr atrás da bola e ele tipo, ele demora assim 3 segundos pra virar o corpo, bicho. Enquanto o Bidon já tá na bola há muito tempo e já saiu jogando pro Corinthians há muito tempo. Então, é um cara extremamente lento, é um dos caras que mais me irrita no meio campo do Santos. O Zé Rafael tá fora de forma, mas não justifica esse cara ser titular, na boa. Agora, outra coisa, né? O Corinthians encaixotou o Santos, cara, e tava bem acima fisicamente, né? A verdade é essa. O Corinthians jogou melhor que o Santos tecnicamente, mas estava acima fisicamente também, né? O Santos nesse começo de temporada, como eu disse, parece que os caras comeram feijoada, foram no Outback, foram no McDonald's, sei lá, e foram pro jogo logo em seguida, cara, porque o time tá lento, tá irritante. E é assim desde o primeiro jogo, na verdade. O jogo do Novo Horizontino foi assim, o Santos conseguiu reagir no segundo tempo, mas foi um jogo lento. O jogo contra o Palmeiras foi um jogo truncado, os dois times zoados, lento. E o jogo com o Guarani ficou claro o quanto o time tá zoado fisicamente. Não tá da hora. Óbvio, começo de temporada, né? Mas outra coisa também é a falência, né, das ideias do Voivoda, que o cara não muda o esquema, esse 4-4-2 que, pô, na teoria pra gente que vinha de técnicos que não saem desse 4-3-3, que fica aquele ponta fixo na esquerda ou ponta fixo na direita. Pô, depois que ele veio e atualizou um pouco do sistema que o Santos joga, foi pro 4-4-2 na maioria das vezes, o time melhorou. Só que agora, pro começo de temporada, tá irritante. O time não consegue criar, o time é pesado, o meio-campo não consegue acompanhar o contra-ataque dos outros times. O Corinthians jogou nas costas dos zagueiros e do lateral do Santos, que assim, cara, o Vini Lira não é mais lento que o Yuri Alberto. Entendeu? É um cara jovem que consegue acompanhar. E o Zé Evaldo é um zagueiro lento? Óbvio que é. Mas assim, porra, tava pesado, cara. Pesado. Eu não conseguiu acompanhar o Yuri em nenhuma bola. A gente foi amassado pelo Yuri Alberto. E assim, cara, no segundo tempo ele faz algumas alterações. Ele tira o Roleze aqui, puta, pavoroso. O cara fez 3 jogos bons. Os 3 primeiros jogos bons. E hoje foi pavoroso. Acho que ele seguiu, na verdade, a risca do que o meio-campo do Santos estava, né? Tava muito ruim. E, cara, um ponto bom também, né? O Santos melhora com as alterações, quando o Zé Rafael entra, o Santos começa a dar uma bafa ali a partir dos 70 minutos. É, mas a verdade é uma só. Um cara que eu gostei muito que entrou foi o Miguelito. O Miguelito entra no lugar do Barreal e muda o cenário do jogo no lado esquerdo. Porque o lado esquerdo estava morto, não tinha como jogar por ali, porque o Vini Lira acabava ficando um pouco sobrecarregado, tinha que voltar para marcar, ele subia e voltava, o cara tá, como eu disse, tá mal fisicamente, então não tava aguentando fazer isso. E o Barreal também falhando em tentar fazer essa movimentação aí, e não conseguindo, né, fazer a função que ele faz muito bem, por exemplo, jogando do lado do Igor Vinícius, né, ele não conseguiu fazer isso, e jogando pelo lado esquerdo, enfim, falência total daquele lado. E para finalizar, assim, né, o Gabriel não jogou bem,
mal apareceu, mas também porque a bola simplesmente não chegava. Né? Várias vezes ele veio, caiu pra ponta, voltou um pouco para tentar buscar jogo, mas enfim, a bola não chegava no cara, não tinha o que ele fazer. Outra coisa, né? Cara, a arbitragem, no começo do canal eu vou tentar me policiar em relação a isso, mas já no primeiro vídeo é muito difícil falar de arbitragem, velho. Muito difícil porque, sinceramente, talvez tenha sido a arbitragem que mais me irritou é, em muito tempo assistindo o jogo do Santos. Sem critério algum, o cara simplesmente distribuiu o cartão amarelo. Ele quis mostrar um serviço por ser um árbitro jovem, né? Um cara que está apitando os jogos mais importantes agora. E irritou as duas torcidas. A torcida do Corinthians vai reclamar, é a falta fantasma. Realmente, cara, não foi falta, tá? Mas do jeito que tava a arbitragem, tava suscetível a acontecer pros dois lados, tá? Só aconteceu pro Santos porque o Santos conseguiu um belo contra-ataque com o Robinho Júnior, inclusive, que entrou mal, mas nesse lance ele foi bem. Tava suscetível, como eu disse, a acontecer pros dois lados e aconteceu pro Santos porque o Santos subiu um pouco a linha para tentar empatar o jogo. Normal, entendeu? E vamos ser sinceros, né? Contra a Gambá é reembolso, né? Porra, bicho, vamos de sacanagem, assim. O Corinthians passou pelo menos uns 20 anos aí, no começo dos anos 2000 até 2018, 2019, com suscetíveis erros de arbitragem favorecendo o clube. E o Santos é um dos clubes historicamente mais prejudicados. Então, assim, o juiz errou numa falta, né? Não foi num pênalti. Então, menos. O mérito foi do Gabigol. Ele conseguiu, e falou isso em entrevista, que o Hugo armou a barreira para um destro e ele realmente fez isso. E deixou o canto aberto. E, cara, eu acho que também vale ressaltar que acho que hoje ficou claro que o Brasão atualmente está acima do Hugo, tá? Corintiano, amigo meu, jura de pé junto que isso não é verdade, porque o Hugo já foi pra seleção. O Brasão também já foi, cara. O pessoal não esquece. Na verdade, o pessoal esquece que o Brasão foi pra seleção, mas o Brasão foi. Eu acho que em 2021 ou 22 ele chegou aí, sim, como terceiro goleiro, tá? Faz tempo, claro. Mas enfim, o momento do Brasão é muito melhor. É um goleiro que, por conta da fragilidade do sistema defensivo do Santos, ele se destaca muito mais que o Hugo. E o Hugo, quando é testado de fato, pelo menos no começo dessa temporada, é um goleiro que vem falhando, tá? Então não tem como dizer que o Brasão não está acima. Eu acho que o Brasão está bem acima. E título não significa que um jogador é mais técnico que o outro, tá? Sinceramente, isso não tem nada a ver com as calças. Corintianos, abaixem a bola. É só isso que eu tenho a dizer. Cara, a zaga do Santos é tenebrosa. Esses dois zagueiros são horríveis. O Adonis Frias é um zagueiro decente, mas é um zagueiro lento. Que, puta, cara, aquele lance que ele mesmo toma o cartão amarelo, puta de um erro imbecil, não consegue acompanhar o Bidon. Na verdade, ele não consegue acompanhar quase nenhum atacante um pouquinho mais ágil, entendeu? Sofreu no jogo contra o Novo Horizontino, sofreu contra o Palmeiras, ele sofre todo jogo. É um zagueiro que irrita. O Zé Rivaldo é doente mental, não tem condição. O que ele fez contra o Guarani já era motivo pra, porra, bicho, já que estamos no Paulista, já que o Voivoda tá falando, não, a gente tem que fazer teste, não sei o que. Porra, bicho, vai, arma a zaga com o Luan Pérez e com o Alexis Duarte no jogo contra o Bragantino agora. Hoje fez sentido por conta do pouco tempo entre uma partida e outra, você manter a zaga. Mas eu acho que pro jogo contra o Bragantino não tem como manter o Zé Rivaldo, cara. Quer manter o Adonis? Beleza, mas coloca o Alexis ou o Luan Pérez. Porque não tem condição de deixar esse cara. Ele é muito retardado. Enfim, eu acho que é isso. A verdade é que os Gambá mereceram vencer a partida. O Santos achou um gol. E o Voivoda precisa mudar esse esquema, cara. Sei lá, trazer o Arão pra jogar como terceiro zagueiro, igual ele fez no final da temporada, que tava dando certo. Aí você bota o Zé Rafael junto com outro meia, ou você quer manter o infeliz do Schmidt, cara, joga o Arão de terceiro zagueiro, bota o Schmidt lá pra fazer a volância, libera o Zé Rafael ou o Gabriel Menino pra tentar gerar um meio campo um pouco mais versátil. Senão vai ser impossível o Santos mudar essa situação, cara, porque tá muito difícil, o time é irritante, porque tá lento. E o Santos precisa ser um time mais ágil, tem peças para isso. E óbvio, usar mais a base. O Miguelito, hoje né? Eu acho que no jogo contra o Palmeiras também,
O Miguelito entrou e mostrou serviço, cara. Acho que o Miguelito tá mostrando aqui que ele evoluiu o futebol dele e que eu acho que ele tem que ter chance. Por exemplo, eu entraria com ele no lugar do Barreal, no jogo contra o Bragantino. Eu acho que é uma boa oportunidade do Miguelito entrar, um cara mais incisivo, um cara que vai mais pra dentro. É um jogo que provavelmente vai ter mais de 40 mil pessoas. E é bom o Santos não cometer o mesmo erro que cometeu contra o Vasco, cara. Porque o Bragantino é um time melhor e tem que vir atento, cara. Mas o Santos precisa vencer, senão vai ser muito difícil classificar no Paulista. É isso aí. O primeiro pós-jogo meio puto, né? Mas poderia ser pior. É isso aí.